oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Alô, alô, o Julio, amada e lindíssima Denise Fontoura está dizendo que o programa já está no ar. Que programa que está no ar? Eu me esqueço do nome dos programas. Ah, sei. Aquele das músicas, das antigas que a gente... Brechó musical, Roberto Pintaúdi. E Denise Fontoura, que a gente faz revival e homenagem às pessoas que fizeram músicas de altíssima qualidade. É isso, né? É tipo mais ou menos isso aí, mas daquela época lá atrás também, porque Tu é brechó, veja bem, já diz o nome que é das antigas. Tu sabe, falar em lá atrás, eu me lembro do título do meu livro, Me Agarra Firme por Trás. Nossa! É um livro fantástico. Nossa. Eu vou te apresentar para o livro. Cara, mas tu tem muito amor para dar. Bicho, olha o título. Me Agarra Firme por Trás. Cara, eu fiquei imaginando, porque hoje nós vamos falar aqui no nosso brechó musical da Rádio Web EO, como diz Roberto Na Pintaúdi. rádia. A primeira rádia web do Brasil. Isso. Então, hoje nós escolhemos um tema incrível. A gente sempre pega um tópico, um compositor escolhe músicas, né? Está sendo assim meio... Eu só não completei uma frase e dizer o outro programa falando sobre o que é o conteúdo do brechó musical, sobre Chiquinha Gonzaga, foi maravilhoso. Eu amei, Denise, cara. maravilhoso. Eu amei. Foi conteúdo assim que não... Uma redescoberta incrível. Conteúdo que não acaba mais. E esse rapaz, Vinícius de Moraes, também... Rapazão. Olha o que esse cara fez na vida. Eu vou te contar uma Cara, dele. imagina tu e ele na night, cara. Não. By night, bicho, tu viste- botequinho de esquina, entendeu? Tomando tu vi- umas que outra, um esquinho aquele. Tu viste camarada. o curta dele? Não, isso eu não vi. O curta dele é Ah, maravilhoso. não pode não ser, Maravilhoso. Tá, imagens bonitas, ele e tal, e de faixas etárias, os amigos, o Tomzinho, como ele gostava de chamar o Tom Jobim e tal. E tem depoimentos de várias pessoas, até o Washington Oliveto, se eu não estou enganado, tem um publicitário, é o Washington Oliveto, deu um depoimento, falou e tal, coisas assim. E aí vai aquela coisa encantadora. Olha, o Vinícius de Moraes, a rádio vai me dar licença de eu falar uma coisa hoje. O Vinícius, como homem, teve uma vida que eu acho que assim a maior parte dos homens gostariam de ter tido. O cara foi tudo, inteligente, bonito, não sei o quê, simpático, teve um monte de namorada, casou 300 vezes, poeta, embaixador. Então parei que eu tenho uns adjetivos melhores que esses todos, cara. Muitos outros. Mas eu não posso esquecer que eu ia falar do curta. Como é que teve? Cara, ele era um pai de família. Ele viveu num ambiente femininíssimo, um cara essencialmente apaixonado pela vida, pelas mulheres, um grande poeta, um grande escritor, escreveu livros, um grande jornalista, crítico de cinema, diplomata. Tocava violão. Cara, um boêmio absurdo. Tu sabia que ele tocava violão? Claro, foi a primeira coisa. Começou pela música. Diz que na família dele, a família era uma família de posses, assim, ele veio de um lugar com bastante estrutura. A mãe adorava cantar. Dizia que rolava sarau direto. Aquela continuidade do sarau que gerou depois todo aquele encontro do movimento da Bossa Nova, que a gente vai conversar bastante hoje, né? Se gerou muito nesse ambiente que ele trouxe de família, porque antes de escrever, todo mundo pensa que ele se transformou músico depois, né? Não, tem até Ele uma curiosidade. começou músico. Eu já te externei aqui outro dia assim, a minha fascinação pelo Aldir Blanc como letrista, pelo inusitado das palavras dele e tal, né? Que é uma coisa legal. E eu sempre tenho uma curiosidade com o letrista, o Pinheiro, aquele, o Paulo César. Ele também dá umas arranhadas no violão, o Aldir também. E eu tenho uma curiosidade sobre isso. O Arnaldo Antunes, por exemplo, ele não é músico, ele é mais poeta e vocalista e tal. Mas dá umas arranhadas. Mas sabe o que eu acho interessante? O letrista, porque o Vinícius tem uma música fantástica que o Chico botou a letra, que é a música do Vinícius, e ninguém sabe.
tá? Que ele tinha guardado aquela melodia há muito Seria? tempo, e um dia ele deu aquela... eu sempre confundo com aquela que o Chico fez versão. É da saia curta, aquela é a tradução, aquela ele fez versão. Vixe. Daqui a pouco eu lembro, mas fala o ambiente dele que você estava falando. Bom, na realidade, assim, o universo criativo, o universo expansivo, porque eu sinto assim que Vinícius foi uma figura tão emblemática dentro desse contexto em que ele se construiu, porque ele sempre permeava dois universos distintos. Então, é como se ele tivesse duas personalidades a nutrir. Aquela que vem de uma aristocracia, de um lugar onde se tem muito estudo e conteúdo, com aquele onde a pessoa simplesmente vive no meio do simples, no meio do orgânico, no meio do espontâneo, né? Que seria a realidade de boteco. Toda noite ele não ia para casa sem dar uma passadinha lá, um namorador. Casou 9 vezes. 9 cara. vezes. 9 ele vezes. tinha amor para Não, caramba. mas aí, então deixa eu dizer o final do curta dele, que foi divertido, que estava falando das mulheres dele. Tá? Aí salientou isso durante o curta, com ele namorador, entre todas as outras qualidades, e aí termina o curta, e aí vem em primeiro plano assim o rosto dele bonito. Acho que foi em P&B até o curta, ficou mais bonito ainda. E aí vem uma pergunta ali para ele, um interlocutor, não me lembro se apareceu o interlocutor, e que pergunta: Vinícius, aquela pergunta clássica para fechar aqui a tua história. Se tu tivesse que pedir para alterar alguma coisa na tua vida de tudo isso que tu fez tão maravilhosamente bem feito, o que tu pediria? Não ia mexer em nada. Ele disse um troço fantástico. Ele disse: olha, se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu só queria uma coisa. Eu queria ter o pau um pouquinho maior. Desculpe, caro ouvinte da rádio. Eu queria ter o pau um pouquinho maior, só. Bom, então, bem-vindos ao universo do nosso marqueteiro publicitário. Não, eu pedi autorização para a Rádio EO, porque é a história de um cara fantástico. Não, Eu mais não estou do que querendo bancar o engraçadinho nem o Mais do que pornográfico aqui, fantástico. porque é um registro que vale a pena. Cara, vou porque te o cara dizer- gostava de mulher mesmo. Cara, ele gostava da vida, ele era É. um bom vivan. Ele teve assim um discernimento tão grande entre permear todos esses universos, porque tu vê, teve uma fase da vida dele em que ele virou diplomata, né? Porque ele se formou em letras, depois fez pós-graduação fora do país, estudou em língua inglesa. E sempre voltado assim para a linha do pensamento, lendo muito e num ambiente muito fértil de conhecimento, e aquela ebulição que vinha do jazz, onde os caras estavam começando a ouvir muita música com acordes muito dissonantes, né? E o movimento Os aqui dissonantes. e o Não, movimento eu aqui sei um dissonante. Tá, manda lá que eu conheço. É, Hoje tu largou um si bemol com sétima ali. Foi incrível. Facebook. Bom, mas aí o que eu tenho para dizer desse universo todo aí? Essas misturas assim de gêneros, né, fez com que ele cruzasse com todo tipo de olhar, porque eu, como vivi fora do Brasil, cara, é muito diferente sair fora de um olhar para olhar para aquilo tudo, entendeu? Então, um cara com a inteligência, com o criativo, com as possibilidades de um Vinícius de Moraes, entendeu? Olhar o Brasil de fora, permeando tudo isso num nível crítico pra caramba, porque ele foi tão versátil que ele foi crítico de cinema, ele foi escritor de crônicas, ele era visto como poeta, foi chamado de poetinha, que ele tinha assim para um apelido super pejorativo, na realidade, porque ele se considerava um grande poeta. E aquele Mas no fim até eu acho que assim... ficou carinhoso. Ficou carinhoso. Ficou. Ficou. Mas acontece que logo no início ele dizia que ele tinha um certo ranço pelo poetinha. Ele tinha, mas aí como talvez a parceria dele com o Tom, que ele gostava muito de chamar o Tom de Tonzinho, e aí poetinha, e eu acho que aí ele assimilou, metabolizou e disse: não, eu não sou poetinha coisa nenhuma, mas é querido, então deixa. Cara, tem coisas tão lindas na história desses dois. O encontro desses dois, a propósito dos três, sabe? Ele tem emblematicamente o que seria o marco zero. Existe uma música que chama-se Chega de Saudade. Essa música foi uma parceria de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, né? Ela, na realidade, é um samba, mas é considerada o marco zero da bossa nova. Por quê? Tá? Porque a bossa nova até agora não tinha se posicionado ainda enquanto estilo consagrado. Mas a chegada nesse universo dos dois, de João... Eu acho que foi essa a primeira música que o
que o João pegou para... Essa música é de 1958. Eu estava esperando que tu completasse o Gilberto, meu amor. Não, você falou Como é que a João, turminha vai saber né? que o João Gilberto podia ser João Donato, entendeu? não. Podia ser tantos Não. Joões. João tá? Gilberto. Por sinal, João Donato, outra grande celebridade, porque se gerou um ambiente tão fértil misturando esses acordes harmônicos, esse entendimento da harmonia que vinha do jazz, com aquela riqueza que vinha do samba e do surgimento do chorinho, entendeu? Da música brasileira. Então, se misturaram esses universos nesse ambiente intelectual, do qual faziam parte essas pessoas. João Gilberto tinha vindo, eu acho que ele é baiano, né? João Gilberto é baiano de Juazeiro. Pois então, ele tinha chegado da Bahia e caído de paraquedas ali no Rio de Janeiro. Eles, quando os três se encontraram, aquele estilo de cantar bem suave, meio sussurrado, com a mão direita, que fazia uns contrapontos, sempre invertindo a harmonia do João Gilberto, causou um furor no meio da música do Rio de Janeiro, daqueles encontros, daqueles saraus, né? E esse samba, ele é considerado o marco zero, e eu acho que seria uma proposta assim muito bacana se a gente propusesse... Se eu não estou equivocado, tu te lembra quem é que gravou essa música? Elisete Cardoso, foi ela que lançou. Isso, Elisete Cardoso. Foi ela que lançou. Ela foi a primeira pessoa a gravar, eu acho que foi nos idos de 58. Isso. 1958. Exatamente. Ela tinha um disco, eu acho que era... Como é que chamava o disco? Era... Hoje eu quero a rosa... Essa é da Dolores. Não foi essa música que ela... Bom, então estou confundindo as bolas aqui, mas, na realidade... Eu sei que a primeira apresentação foi essa, mas o que causou o maior furor na interpretação dela foi o violão do João Gilberto fazendo essa... Onde a música evoluía, ele simplesmente fazia o movimento ao contrário no violão. E aquilo foi surpreendentemente marcante, porque a mão direita dele era absurda e a esquerda começou a apresentar um tipo de sonoridade nunca antes escutado num violão brasileiro. Então, ele imprimiu uma personalidade naquele estilo que transformou um samba, porque, na cabeça de Tom Jobim, isso é um samba. Olha, Tom Jobim conta uma história assim. Uma vez eu vi uma entrevista que ele deu num livro, e ele conta a respeito desse samba, que a mãe dele tinha adotado uma menina. Essa menina tinha o mesmo nome que ela, eu acho que era Nilza. E a mãe disse, mas a Nilza tem uma voz tão linda, tu não quer comprar um método de violão para ela aprender a tocar, para poder se acompanhar? E ele comprou um método, e o método era de sambas. E ele começou a ensinar e decodificar para ela todo aquele entendimento, né? E caiu num tipo de cadência de samba que era muito característica, que era primeiro, segundo, terceiro, primeiro isso. Então, eram harmonias, nem cabe especificar exatamente, mas eram muito tradicionais daquele movimento de samba. Só que aquilo é um universo muito pequeno para a cabeça expandida de Tom Jobim. Só que o Tom Jobim repetiu tanto, e foi tanto naquilo, que ele ficou com aquele tipo de cadenciamento na cabeça, e um dia ele simplesmente transitou entre esse tipo de cadeamento, fazendo pequenas modulações, e construiu isso, que foi a harmonia que depois ele resolveu, emblematicamente, colocar uma melodia. E aí está construído. Ou seja, dentro do pensamento de um samba, mas na mão de um dos responsáveis por caracterizar a sonoridade da bossa nova, que, no caso, foi João Gilberto, né? Sim. Surgiu esse samba Chega de Saudade, de parceria de Vinícius de Moraes e Tom Jobim, mas que realmente... emblematicamente é o marco zero da bossa nova, porque logo em seguida, inclusive no mesmo ano, tamanho sucesso de João Gilberto no disco de Elisete Cardoso, ele lançou o seu primeiro disco solo, João Gilberto, onde o nome é... Chega de Saudade. Isso aí. Foi o primeiro disco dele, é ele, a foto estourada. Eu me lembro vagamente, talvez até tenha esse disco ainda. Tem uma fotinho dele na capa, assim. Tem uma Chega foto de Saudade no ladinho, assim. Isso. E foi a música, na realidade, que puxou... É essa que a gente CD. vai tocar aqui agora? Eu acho que seria uma O Julio, grande... Chega de Saudade, marco Júlio. zero da bossa nova. Escuta que coisa mais maravilhosa, Júlio.
voltamos aqui, então, estamos na Rádio mas- Web EO. Tivemos um Pequeno. pequeno pane técnico. Mas na realidade ele foi bastante interessante, porque essa letra ela é tão rica, ela expõe tanto a personalidade e as te lembra características. Claro. Faz uma capelinha aí. Cara, isso Faz é. uma capelinha. Vou faz te, uma vou te capelinha. dizer Faz uma muito capelinha. mais. Olha só. Não vai me dizer nada, faz uma capelinha. Então faz uma caixinha de fósforo. Eu não faz sei uma fazer nada. Não. Eu estou em si bemol na sétima. E tu não vem aqui, ó. Não, faz tu aí, tu. Vai, minha tristeza. Olha só, já começou por aí. Nós estamos num tom menor. E diz a ela que sem ela não pode ser. Olha o romantismo. Vai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais viver. Isso não é digno de um poeta romântico, de um boêmio apaixonado, de um cara que vai fundo nas emoções e nas paixões, que casou 9 vezes, milhões de filhas. Aí, porque eu não posso mais viver. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz. Olha essa melô, agora é Tom Jobim, ó. Não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim. Não sai de mim, não sai. Eu estou te mostrando isso lentamente só para te ver o tipo de concepção de acorde. Não, mas de para mim não arpejo. precisa mostrar, eu sei tudo. Tu está mostrando para a audiência da EO. Mas aí eu vem, sei tudo. mas aí vem, olha não, só. É só para efeitos de balaca. Aqui, A né? tristeza não sai do cara, o cara está triste. Audiência, eu sei tudo. Vocês aí têm que apreciar aqui e bater palmas para Denise Fontoura fazendo um vocalese aqui do Mas Chega de agora Saudade vem do a Tom. melhor parte, gente, porque daí ele faz aquele tipo de arranjo assim que vem orquestrado com flautinha frava fa fa. Não sei se tu lembra, isso é bem de Tom Jobim, são as marcas Sim. registradas. E aí vem vá, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. E agora é bem de poeta. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Cara, eu estou para te dizer que Vinícius de Moraes, ele era um cara tão natural, tão espontâneo, tão feliz, tão da vida, que Drummond morria de inveja indiretamente daquele tipo de facilidade que ele tinha de transitar em todos esses universos obscuros. Isso é, além de todas as coisas boas que a gente tem condição de listar do Vinícius, tem essa coisa maluca dele, né? Ele, nas parcerias, ele mostrou isso, assim. Ele viajava, amicíssimo do Tom, aí inventou a bossa nova junto com o Tom, João Gilberto, não sei o quê, fez show, não sei o quê, bebeu, não sei mais o quê, fez milhares de coisas. Aí, daqui a pouco, ele retoma num outro processo lá, por exemplo, só para pegar o Baden-Powell. Aí ele foi lá viajar num outro tipo de música, num outro sujeito, e que também se deliciava fazendo as composições com ele lá, com as histórias dele, as letras dele. Né? O Baden marcou um outro período. Olha como é que é. Esse cara era prolífico. Nossa. Na coisa da produção. Nossa. Porque ele não parou. Eu acho que, inclusive, devia haver assim, uma espécie de senha de compositores querendo... a próxima é comigo, Vinícius, a próxima é comigo. Eu sei que eu vi textos lindos de paixão a Vinícius de Moraes, escrito por Manuel Bandeira, por Carlos Drummond. Carlos Drummond dizia uma coisa que era muito característica. Ele dizia que poeta mesmo, só Vinícius de Moraes. Que os outros eram tudo poetinha de escritório, poetinha burocrático. E assim como ele teve essa coisa querida com as mulheres e gostava de mulher e casou X vezes, ele era amoroso, na verdade, não era só com as mulheres, ele era amoroso em todos os relacionamentos. O jeito que ele se relacionou com o Chico Buarque, com o Tom Jobim, ele era um com anfitrião o Baden, absurdo, cara. Depois com o Toquinho, que aí ele já tinha mais idade, o Toquinho era um guri perto dele, né? Com certeza, era uma criança. O Tom regulou com ele, o Baden... Se criou naquele meio, o Baden talvez um pouquinho menos que ele, em termos de idade, e o Toquinho, que deve
ter começado a virar músico quando... Se inspirou olhando os caras, né? Quando o Vinícius já tinha feito zilhões de coisas, né? Certamente. Além daquela coisa de livro, teve tempo para ser diplomata, para não sei o quê, para estudar, fazer não sei o quê e tal, Cara, e na poesia. diplomacia, ele era muito feliz dessa coisa de transitar em vários universos, porque ele conhecia pessoas que ele não teria conhecido, tipo, por exemplo, Carmen Miranda. Carmen Miranda foi a diplomacia que levou ele até os Estados Unidos e lá ele conseguiu fazer com ela assim um elo de proximidade, e ele queria realmente, ele queria a fundo nessa essência dessas pessoas. Ele não era uma pessoa para ser superficial nos relacionamentos. Não, é isso. Ou ele é se isso, jogava, é isso. né? Os relacionamentos eram todos amorosos. Por Tá? isso Com que- compositores por isso parceiros, com homens, com mulheres, Por com... isso que Carlos Drummond dizia, e era uma coisa muito... Ele dizia que o único poeta de verdade era Vinícius de Moraes, porque Vinícius vivia a poesia, entendeu? Ele estava simplesmente integrado dentro desse universo daquilo que ele poeticamente discursou, pensou, intelectualizou. Claro que ele falava de várias coisas, assim, ele é um cara tão eclético que eu tinha até me esquecido, cara, que Rosa de Hiroshima é uma letra de Vinícius de Moraes. Aquela que os Pensem nas crianças mudas. Que os Secos e Molhados Secos e gravaram? Molhados. Eu tinha me esquecido disso, cara. Olha a contemporaneidade dessa crítica e dessa letra. Ela foi a música foi feita por um dos integrantes Secos e Molhados, mas a letra é de Vinícius de Moraes. Para te ter uma noção dos universos assim que o cara habita, entendeu? Ele era simplesmente uma pessoa que tinha espírito crítico, espírito criativo, era um cara que transitava em vários mundos assim, sem destoar em nenhum. Ele tinha qualquer coisa do tipo assim, bom, agora eu vou fazer composições para crianças, e fazia com o maior talento possível. Agora vou, não, sabe? Uma coisa que não tinha... Bom, estamos falando, na realidade, uma das figuras mais emblemáticas da construção da nossa cultura de raiz. Que é uma coisa legal aqui, Denise, que a diretoria da EO tem insistido conosco, tá? Não é esse programa, o Brechó Musical, ele foi para o ar agora com a tua participação, e eu tinha uma ordem da diretoria que era assim, ó, nós aqui a gente tem 2 eixos, feminismo e MPB menos Roberto Carlos, tá? E esse programa, esse Brechó Musical, ele estava guardado, tá? Esperando que tu chegasse. Tá? E juntou-se isso, a tua chegada, com a gente poder agora, com esse programa, tornar ainda de forma mais eficaz, digamos assim, ou mais notória, tá? O apreço da EO por música popular brasileira, por conteúdo, por coisa de qualidade, porque tu sabe... Por informação, Por né? informação. Tu sabe que desde que eu escutei, que eu te contei essa história, que Alegria virou minha cabeça, trocou o chip. O Caetano disse, tu está destinado a ser um imbecil. Espera aí um pouquinho que eu vou fazer um troço na tua cabeça. Trocou o chip, tá? Aí tu virou isso aí que tu é hoje. Desde aquele período, eu repito as mesmas coisas. Eu já tive numa outra emissora, muito tempo atrás... Tu já falou com o Caetano, cara? O quê? Tu tem que agradecer pro Caetano esse lance aí, cara. Tu nunca bateu no Caetano, conversou com ele, disse, pô, Caetano... Eu tinha que passar as mãos nele, né? Tu tinha que dar um beijo na boca dele, ele Caetano, adora né? isso. Diz que ele gosta de dar. Não, eu fiquei... nos fortes. Eu morri de inveja da... Como é aquela atriz, aquela pitoquinha muito engraçada que ela estava fazendo o Night, não sei o quê, o... Ah, eu sei quem é que acabou de ter o filhote dela agora. Isso. Ela... A Lady Night. É uma pitoca. Esqueci o nome dela, ela é Linda, incrível, essa muito menina. talentosa, Incrível. talentosa pra caramba. Incrível, vamos lembrar. Não? Ela beijou o Caetano na boca. E aí o Caetano, sabe o que o Caetano disse? Ela beija todo mundo. Não, mas o Caetano especificamente, ela deu um beijo de tal modo que o Caetano, eu tenho certeza absoluta de que ele estava falando a verdade. Eu tenho certeza. Eu olhei para ele e eu Tata disse... Werneck, Tata lembrei, Werneck. sabia, fui puxar Isso. aqui. Eu olhei para a cara dele e eu digo, eu também te amo, Caetano, não é só ela. E ele disse, ele fez aquela cara dele assim, sabe que foi tribom? Porque ela estava numa de fazer um pouco essa menina é incrível, cara. Porque ela estava numa de fazer um pouco de palhaçada, que era o papel dela, mas ela beijava as ganhas, que não sei o quê. Eu queria ver ela aqui na EO contigo. E aí, não, ela é minha ídola, Tata Werneck. Incrível, e aí o Caetano fez uma cara de safadinho assim, de cima.
Mas foi muito bom esse beijo. Tá, mas a gente está falando de Vinícius. A gente está falando né? de Vinícius, não? Então, bem-vindos à Rádio. Não, é que eu quis aproveitar o gancho aqui em cima do que nós estamos falando, porque, só para terminar, desde que eu vim para o planeta, que o meu cérebro foi trocado, quando o Caetano deu uma ordem, tá? Eu fui abduzido pelo Caetano, eu insisto e digo, e já tive em outros momentos, eu tive um programa numa outra emissora que se chamava Pau Brasil, que eu tentava fazer a mesma coisa que aqui. Não tem razões de mercado que justifiquem que a música popular brasileira, essa que a gente fala aqui, não seja tocada nas emissoras, pelo amor de Deus. As pessoas que dirigem comercialmente dizem que não vende, que não vende. Vende. Estranho, claro que sim. Vende. Claro que sim. Toca para te ver música popular brasileira de boa qualidade para tu ver se não vende. Vende. Não vende. só vende, como nutre. Ela é simplesmente semente de coisa boa, de coisa que te inspira, de coisas que te deportam a universos que valem a pena, na real, né? Eu sinto uma nostalgia tão grande daquele tempo em que eu fui gerada, em que eu me apaixonei pela música brasileira, né? Porque, cara, eu gostaria de verdade, sabe? Tem poucas rádios em que a gente consegue ouvir a diversidade e a qualidade daquilo que se faz de verdade. Não tem, eles não tocam. Existe uma massificação de coisas que tomam conta do universo e o resto desaparece. É aquela coisa de fazer o mais fácil, estão consumindo essas drogas, então vamos trocar isso aqui. Não, dá opção para o ouvinte, eu tenho certeza. Olha, e naquela época tudo era mais difícil, cara. Tá? As coisas não eram assim tão complexas, tão fáceis, porque... Não, eles romperam com a Bossa Nova, e voltando para o nosso homenageado de hoje, o Vinícius, eles romperam com um jugo que, na ocasião, naquela época, anos 50, 60, era violento em cima com a coisa da música americana, rock and roll e não sei o quê, e ppp. A Jovem Guarda é um... cara, mas foi exatamente nesse momento da Bossa Nova, eu vou te dizer que os americanos ficaram encantados. Não, aí a gente inverteu a lógica de mercado. Era aí que eu queria chegar. Mas é isso, inverteu a lógica de mercado. Por quê? Por qualidade. Exato. Até porque a intelectualidade do conceito harmônico de toda a construção desse histórico, ela vem do jazz, vem da música americana. Sim. Tá? Mas, na realidade, impregnado isso dentro da razão e do entendimento do músico brasileiro que estava se formando aqui, que era um intelectual, que era bem formado, bem formatado, que ouvia todos os músicos americanos e eles decupavam, eles ficavam em volta... Mas é isso, então, tu está falando uma coisa preciosa, ratificando o que eu tentei balbuciar aqui, que é isso. A Bossa Nova verteu uma lógica de mercado que tinha naquele momento, que era a música americana por excelência, inverteu, e o que começa a acontecer? Quando tu propaga coisas boas, tá? Infelizmente, para coisas ruins também acontece isso. Começou a se formar à volta da Bossa Nova o quê? Mais gente, mais intelectual, mais literatura, mais teatro, mais não sei o quê, como aconteceu depois no tropicalismo. Ela começou a se escorregar para tudo. Começa a puxar conteúdos de qualidade. Tanto que, de várias áreas. Porque existe uma música muito emblemática aqui nesse assunto que nós estamos tocando agora, em dois aspectos. Tá? Um aspecto, porque eu vou falar agora de Garota de Ipanema, que é uma música... uma das músicas que... Olha, eu conheci Suzana de Moraes, que é filha do Vinícius, né? A Suzana disse que dessa música vivem 3 gerações na família. Bom, música. É a segunda música mais gravada depois de Yesterday dos Beatles, né? Todos gravaram. Aliás, a segunda não, é a primeira mais gravada depois de Yesterday. Todos gravaram, e foi a primeira, aí nós vamos linkar com uma outra coisa também, que foi a primeira que foi exportada, que chegou no exterior. E foi gravada por Astrid Gilberto e Stan Getz, que é um saxofonista absurdo, e essa é uma das, inclusive, das versões que mais toca, né, nas rádios de um modo geral, mas hoje eu vou sugerir que a gente apresente... E os caras que fizeram a versão para o inglês também conseguiram fazer uma coisa legal, porque a letra, eu não sei falar inglês, mas dá para perceber, ela é mais ou menos a letra original, inclusive citando Ipanema, que isso, no mínimo, tu cita Ipanema numa letra lá em inglês, a pessoa aí tu fica... não sabe, cara. Houveram 2 letras para essa música, porque essa música... Em inglês, 2 versões? Em inglês, não. Em inglês houve uma só, mas em português houveram 2. A primeira foi rejeitada, porque, originalmente, isso foi uma encomenda. Primeiro surgiu a música e depois Vinícius botou a letra.
E essa música ela foi composta, tá? Para ser. Não, tu não vai querer me dizer aqui para a audiência ser da trilha Eu de um teatro, de uma peça. que aquele folclore da guria bonita passando a. Não, isso é verdade. Como é o nome dela? Não me A lembro. Elô Pinheiro. Elô Pinheiro que passava. Não, isso é super verdade. E ficava ali os dois carioca, ali, os dois taradões Não, ali. e vou te dizer outra coisa. Até tem um texto muito bonito para te ler, tá? Então, eu tu vou vai fazer ler. uma sugestão. Escuta aqui, ó. A gente podia raptar lá do meu Facebook, que botei propositalmente. Hoje eu gostaria de tocar muito especialmente uma versão de Garota de Ipanema que poucos de vocês conhecem. Eu passei para ele aquela que tu me deve ser. Eu não ouvi. A música, ela está sendo lançada agora em primeiríssima mão. É de um CD preciosíssimo, de um dos músicos que eu mais admiro no Brasil, chama-se Eduardo Neves. Ele pegou a produção de Guto Wirth, que é um baixista, um gurizaço, mas um cara assim, sabe, de uma monstruosidade, assim, da forma como ele pensa, como ele entende, como ele executa a música. É um músico que me sensibiliza sempre que eu o vejo. E os dois, Edu Neves e Guto Wirth, se reuniram para produzir esse CD aqui em Porto Alegre, casualmente. Surgiu agora em Porto Alegre, aqui a Áudio Porto, que é um baita de um estúdio. Que privilégio para o Brechó Musical e a EO. Pois então, cara. E hoje, em A primeira gente mão, tá divulgando foi aqui. lançada na semana passada. Acontece que Edu Neves foi, durante muitos anos, o arranjador de toda aquela metaleira do samba de Zeca Pagodinho. Então, aquele som impregnado assim daquele samba organizado, super cheio de swing e malandragem, mas com uma harmonia super sofisticada, vem da linha de raciocínio e pensamento de Edu, que já tocou com o Hermeto Pascoal, que é um saxofonista e flautista sem comentários. Ele fez uma participação agora no CD que eu estou produzindo, né, do meu trabalho. E eu digo para ele que eu acho que ele é o melhor do mundo, sabe? Eu digo para mim que é o melhor do mundo, mas eu digo para ele em off, porque eu toco com vários artistas monstros, entendeu? Mas ele dialoga muito com a minha alma, com o meu coração. Então, hoje, com muito orgulho... Como é o nome dele? Eduardo Neves. Eduardo Neves. Nós apresentaremos a primeira música que está sendo lançada dessa nova produção de Edu Neves com Guto Wirth, com participação especial, ou seja, na voz de Zeca Pagodinho, Garota de Ipanema. Curte aí, tá demais. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina, que vem, que passa num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, o sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Ai, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor. Estou tão sozinho. Ah,
porque tudo é tão triste. A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ai, se ela soubesse quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor. Por causa do amor. Obrigado, Eduardo Neto. Valeu. Simplesmente sensacional. Muito orgulho de ver uma preciosidade como foi essa música, porque Garota de Ipanema foi uma música que começou a abrir o universo da música brasileira para o resto do mundo, porque ela caiu nas graças do jazz. O jazz sentiu esse movimento de bossa nova como sendo um braço. Eles que estavam meio enciumados, então eles trouxeram como se fosse um braço do jazz a bossa nova, né? Sim. E então começou a entrar dentro dos livros de standard e tudo mais. E essa versão gravada nos Estados Unidos, né, foi feita uma letra em inglês. E aí O que tu tinha comentado, que eu tenho a impressão que muita gente não sabe, que a letra essa, a definitiva, não foi a letra original. Não foi original, mas o tema sim, porque na realidade ela foi uma encomenda para ser trilha numa peça de teatral que acabou não acontecendo no Rio de Janeiro. Tinha um empresário. Tinha encomendado para o Tom e para o Vinícius. Não, tinha encomendado para o Tom, e o Tom tinha encomendado uma letra, e aí o Tom adorava trabalhar com o Vinícius, aquela genialidade, tinha pedido para o Vinícius. E a ideia era de uma menina que passasse, transitando. Isso que tu falou, o Tom gostava de trabalhar com o Vinícius, né? A coisa da genialidade mesmo, porque o Tom também era letrista. Ah, sim, claro. Sim, mas ele fez um monte de coisa legal. Ele era como letrista, apaixonado por Vinícius, inclusive pelo processo deles de compor. Eles não compuseram juntos, assim. Essa música, por exemplo, eu sei que Vinícius estava em Petrópolis quando compôs, bem distante do momento em que o Tom fez a música, né? Mas eles realmente se inspiraram, porque na necessidade da segunda letra, né, eles estavam no botequinho, que ficava bem numa esquininha. E a assim, história é essa que todo mundo já contou, e todas as que revistas todo e mundo tudo, não sei o quê, é e que está no YouTube, no Google, e não sei mais aonde, verdade. A Elô tinha 15 anos de idade, e ela passava todos os dias, porque ela morava numa daquelas ruas, porque o barzinho que eles ficavam era uma esquina bem de frente para o mar, assim, ali em Ipanema, né? E ela passava todas, e ela é aquela carioca, sensual, meio sereia, meio dourada do sol, entendeu? Com aquele swing, com aquele 15 anos. 15 anos, aquele corpo todo cheio de curvas. E eles, assim, imagina, os poetas, os boêmios, os amantes das coisas lindas, entendeu? Da mulher, do universo feminino. E aquela menina passava e eles ficavam bem loucão. Eu não ficaria. E tem até, foi uma pena que eu não trouxe hoje, porque existe um papo que rolou, que foi transcrito integral, do dia que a Elô Pinheiro passou do Tom conversando com o Vinícius, entendeu? Alguém fez a transcrição disso, claro que não pegaram ali na hora, mas depois foi transcrito em algum lugar. Eu li, isso é engraçadíssimo. Se eu tiver a oportunidade, porque eu acho que esse programa, falando sobre Vinícius, a gente está falando do momento Vinícius Tom, basicamente, aqui. Sim, né? sim. Mas Vinícius teve tantos parceiros, eu acho que a gente poderia estender até Vinícius como sendo o tema, assim, para uma série de outros programas. Eu até pedi para o nosso competente Júlio para ele deixar eles separados, só para a gente dar uma palhinha assim dessa diversificação de parcerias e mudança de momento histórico e de tipo de trabalho que o Vinícius fazia, e que ele mudava o rumo da música popular brasileira. Mas eu vou te ser bem sincera, eu acho que existe dando conteúdo ainda em cima de Garota de Ipanema que a gente pode expandir, entendeu? Porque ela é de uma importância tão grande. Tu viu que ela, na realidade, abriu as portas da música brasileira para o resto do mundo. E hoje, eu que vivi fora do Brasil, você não é músico brasileiro. Eu insisto e gosto de dizer, ela fez isso
com todo o mérito que você está falando, mas fundamentalmente é legal também aquela coisa, mercado interno, ela fez de novo as pessoas gostarem de boa música popular brasileira. Eu mesmo me apaixonei pela música brasileira. Eu, quando estava no Brasil... Porque toda a galera que veio depois, até 2000, pelo menos, que eu escuto de pessoas mais jovens, Adriana Calcanhoto, que saiu daqui, tal. Adriana Calcanhoto teve um relacionamento até o final da vida com Suzana de Moraes, Sim. filha de Vinícius de Moraes. Sim. Eu conheci Suzana de Moraes por intermédio da Adriana, porque no meu primeiro CD eu fiz a citação de um pedaço de Garota de Ipanema. E quando eu fui dar de presente, porque eu estava lançando no Rio de Janeiro o meu CD, elas ficaram com o CD, gostaram, acharam tudo bonitinho. Daqui a um pouco me ligou a Adriana dizendo: Denise, tu observou que tu fez uma citação de Garota de Ipanema ali na música? Eu disse: cara, mas foi uma citação bem pequenininha no meio da música ali, só uma estrofezinha. E ela disse: não, mas tu já caiu na parada do direito, tu vai ter que conseguir liberação. Aí eu voltei na casa da Adriana e a Suzana, coisa mais querida. A Suzana era uma pessoa inteligentíssima, bem-humorada, engraçada pra caramba, e muito introjetada e vivendo esse mesmo ambiente cultural, mas ela não foi uma instrumentista ou uma musicista. Ela era uma intelectual que unia pontas, assim, tanto que ela foi uma pessoa muito importante para introduzir a Adriana Calcanhoto Que tem no uma universo puta da de uma música. importância, né? Muita importância no universo da música dentro do Rio de Janeiro. E ela foi acometida por um câncer e foi muito bonito a relação das duas, assim, o desprender-se, sabe? O cuidado de uma com a outra e o desprender-se. Elas sempre se cuidaram muito. Eu tive o prazer de contemplar esse cuidado, assim, esse padrão de nutrição que as duas tinham uma na outra, assim, e eu fiquei impressionadíssima com a Suzana, sabe? Fiquei muito curiosa de não ter tido a oportunidade de conhecê-la um pouco melhor. Não, tu está contando essa história bonita porque eu te provoquei dizendo que essa coisa de fazer coisa boa, o que provoca, como dá sequência, como as pessoas gostam de coisas boas, de ouvir, de produzir, porque desse período para frente, primeiro começou a turma dos baianos ali, que veio o Gil, a Bethânia e tal, influenciados, eles nunca pararam de citar o João Gilberto e a Bossa Nova na formação deles, o Gil, a Gal Costa, todos aqueles ali. E na sequência, os demais que foram surgindo, os compositores. Bossa Nova, eu vou te ser bem não, sincera. As influências, da coisa. Eu digo assim, eu tiro um extrato, fora até da música, assim, que é boas influências. Se tu tem boas influências e tu lê coisas boas e tu ouve coisas boas, eu canso de me referir, quando me refiro ao futebol, falando da mediocridade da mídia esportiva atual, porque eu tive a felicidade, por exemplo, eu li dos 14 aos 20 anos, diariamente, uma página dupla do Nelson Rodrigues, todos os dias, porque ele escrevia, como fazem até hoje, tinha a distribuição aquela, e ele escrevia, saía todos os dias, uma página dupla do Nelson. Eu descobri o Nelson Rodrigues através do futebol, porque ele escrevia sobre futebol. Ele escrevia diariamente na Folha da Tarde daqui uma página dupla. Uma página dupla. Nelson Rodrigues. Aí tu pega gosto. Que inusitado, é verdade. É isso que tu diz. Seja na literatura. Mas outra visão, é um outro olhar, na realidade. Imagina, Nelson Rodrigues olhando para o futebol, cara. Imagino que não é. A riqueza desse conteúdo. Pois é, aí a gente fica mais exigente, eu acho que sim, mas as pessoas não se preparam, mas por quê? Porque elas recebem informações ruins. Mas eu acho que hoje nesse advento da internet, que a gente bem sabe que a gente flutua em vários ambientes e tudo é transitório, entendeu? Universo transitório. É isso. As coisas hoje estão desse jeito que estão, entendeu? Hoje é muito comum a gente falar que nada se cria, que tudo se copia. Aí que eu tenho muito orgulho de ti, e que eu tenho muito orgulho da Observadora Plena, e eu tenho muito orgulho da EOL. De ti mesmo? De mim mesmo, né? Porque eu me amo, né? Mas é que assim, que a gente está fazendo aqui um pedacinho que seja de dizer para as pessoas, de uma outra coisa, né? Ouçam música popular brasileira, ouçam Vinícius, leiam Vinícius, ouçam Tom Jobim, Baden Powell, e por aí, esses aí, Elis Regina e a Dona Irã Barbosa, e tem trocentos. A música popular brasileira não acaba. Se tu for para outros gêneros, tu vai pegar lá, tem a Rolando Boldrin, faz coisa boa de raiz, Almir Sater, aí o Zeca Pagodinho, não termina.
Tem coisa boa para ouvir, tem coisa para tocar. Nisso, essas cara, rádios tem que fazer. Essas rádios, sei lá o que, as web. Falando nisso, tu sabe dessa importância de Garota de Ipanema desse universo, sabe? A própria Elô Pinheiro, porque a gente não terminou aquele papo do papo de botequim dos dois ali, Sim. né? Eles estavam um dia conversando, procurando uma letra nova, e passou a Elô Pinheiro. Eles enlouqueceram. E ali já surgiu pronta a ideia da garota passando, indo a caminho do mar, entendeu? E olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Eu não sei se vocês lembram. Isso deve ser Que por ocasião agora me emocionou muito. O Daniel Jobim, agora na Olimpíada, ele tocou ao piano sozinho num palco, cantando Garota de Ipanema, e a entrada estonteante da majestosa Gisele Bündchen. Olha, eu me arrepio, estou falando disso. Eu acabei de ouvir uma releitura do Garota de Ipanema, assim, naquilo que seria mais moderno dentro da realidade de hoje. Um sambista, um pagodeiro, interpretando uma versão clássica, né, dentro de um arranjo feito nesse submundo assim do pagode jazz que existe no Rio de Janeiro, que é uma coisa incrível isso, cara. É incrível, eles misturaram tudo lá no Rio. Existe essa cena da Lapa, assim, ela é tão impregnada, assim, sabe, no DNA do pessoal que sobe lá. É uma coisa absurda. O Brasil tem na sua cultura a sua maior riqueza, isso indiscutivelmente, na sua cultura e na sua geografia, para mim, minha opinião, sabe? Mas, infelizmente, os olhares para o país assim divergem tanto desse olhar majestoso do qual a gente está conversando aqui, né, que essas coisas Não, simplesmente tu sabe que eu já fiz, são por força de circunstâncias, razões, campanhas políticas para mais de um partido, até partidos antagônicos, por isso ou por aquilo. E aí, todos os trabalhos que eu participei, eu insistia, vamos fazer alguma coisa ligada à cultura, vamos dizer para essa galera, porque isso é formador de opinião, isso influencia. Tu sabe o que os políticos dizem? Em campanha eleitoral, tá? Não, cultura não dá voto. Cara, mas olha... Eu cansei de ouvir mas isso. Mas olha, a eu nossa vou te dizer, no hoje, mínimo em 5 partidos diferentes eu ouvi isso. Tu viu o que aconteceu ontem no Facebook do nosso excelentíssimo presidente? Não sei qual é a última. Cara, ele fez uma postagem com leões e hienas. E saiu. Tu viu isso aí, cara? É simplesmente inexplicável uma figura que ocupa a posição que esse cara ocupa chegar a esse ponto, cara. É inexplicável, sabe? Eu realmente, assim, eu acho que a gente tem que indagar todo tipo de reflexão necessária, entendeu? Porque a gente, enquanto sociedade, ainda é democracia, sabe? E eu acho que nós fomos simplesmente apunhalados por um sistema de comunicação hoje que foi totalmente subvertido, sabe? Para transformar as coisas na situação em que elas de como chegaram. A gente está vendo hoje, vivendo. Exatamente. Mas eu acho que a gente tem que prestar atenção, porque a gente não precisa perder mais 4 anos, entendeu? Para resgatar aquilo que é essencial. O sujeito é tão fora de qualquer coisa, tem 10 meses de governo, tu não consegue listar 6 que ele possa ter feito ou ter dito, uma frase. Tu não tira uma frase desses 10 meses, e o cara falando em 2022, 2026. Cara, então eu vou te dizer uma coisa. Tira uma frase dele. Eu acho que vai ser frase. sensacional a gente encerrar o programa hoje. Estamos aqui na Rádio Web. Está estourando o nosso tempo. Já está estourando o nosso Como é tempo. que tá nosso tempo? Tá Tem estourando? 2 minutos aqui. Nós estamos na Rádio Web. Eu acho que nós temos que fazer o seguinte, tá? Nós nem falamos aqui os troços que tem que falar, meu Deus. É para anunciar na EO, tá? Não, a diretoria, senão depois eu vou tomar um gancho. Não, vai lá. A diretoria pede para que a gente diga, eu não vou falar dos acessos aqui, outro dia a gente fala, a observadora plena me corrige. Para anunciar na EO, você tem que fazer o seguinte, primeiro pense na alternativa, contratar uma agência de propaganda. Se por essa ou aquela razão isso não lhe interessar e você quiser fazer contato direto conosco, 3191-3082, você vai fazer contato com a nossa mesa de negociações. Quando eu digo que a gente não tem tabela de preço aqui, as pessoas riem, mas é sério, sabe como é que é? A gente chama o nosso apontamento de custos relações íntimas. E não tem preliminares. Por quê? A pessoa vem aqui, faz um negócio conosco, ela vai inserir um comercial, tá, no nosso meio de comunicação. 50 tons de pintaúde. É uma relação íntima, não é? Então, muito bom.
quiser negociar aqui com a nossa... 50 E eu tons estou com falando penta sério, última. você não me leve na gandaia aí, que é só uma forma diferenciada da gente anunciar as mesmas coisas. Em vez de ter uma tabela de preço... Eu vou querer ouvir Rosa de Hiroshima encerrar para o programa. terminar e vou te dizer por quê, cara. Tu já terminou a tua propaganda aí? eu sou obrigado, senão a diretoria me puxa a orelha. Eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. A gente vinha falando de reflexões e de o como tudo está interligado, né? Ou seja, aquilo Eu vou que te interromper de novo, tu fica mais um minuto falando, que eu ia dizer assim, nós temos que fazer 2 programas, esse no Brechó, tá? E aí a gente fala menos e toca mais música, e nós vamos fazer um outro programa, que é só, não é só nós dois conversando, conversando coisa mais chata conversando com Denise e com não, Roberto. Coisa mais chata isso, nada a ver. Os caras tocam muito. Vamos ouvir música. Mas assim, gente, Rosa de Hiroshima me surpreendeu muito porque eu tinha esquecido que a letra é de Vinícius de Moraes e representa a contemporaneidade desse grande compositor. Abaixa aí. E dentro desse contexto, o que eu tenho para dizer para vocês? Essa música ela marcou assim como é que um poeta não ia se deixar sensibilizar quando explodem bombas e matam crianças, independente da nacionalidade ou dos motivos, em qualquer lugar do mundo que seja. E Vinícius de Moraes compôs esse poema e depois quase me lembrei o nome do cara que era do Secos e Molhados, não é o Gerson, é o outro. Eu vou me lembrar do nome dele, logo assim que a gente tocar, também esqueci. Mas foi musicada por um dos integrantes de Secos e Molhados e foi uma das músicas mais emblemáticas do primeiro CD que foi lançado em 73 e que foi um grande sucesso imediatamente. E ficou tudo bonita na voz do Ney Eu não Mato me Grosso. lembro de um CD que tenha sido tão automaticamente assim, talvez a Marisa Monte também, assim, quando lançou já foi sucesso, assim, mas esse CD dos Secos e Molhados com Rosa de Hiroshima foi realmente uma sensação. Eu lembro muito dessa época. A gente consegue aí? Conseguimos. Então, para vocês agora, para Fechando encerrar o Brechó musical programa de hoje. e mostrando a contemporaneidade e o aspecto sensível e político do nosso Vinícius de Moraes, Rosa de Hiroshima. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas inexatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas ó, não se esqueçam da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida, inválida. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Então, agradecendo a sua paciência, a sua audiência, estamos eu aqui, Roberto Pintaúdi. Tu sabe que por tua causa eu revoguei pedi autorização para a diretoria, claro, e a gente revogou. Agora, tu vai gostar disso que eu vou te contar. Tu vai gostar muito, muito. Então, você é feliz hoje. Não pode falar palavrão menos cu, que eu te falei aqui, né? E não pode falar veja bem, ou não podia. Lembro. Não podia. Opa! Gente, esse foi um problema técnico. Olha, nunca aconteceu. Não podia. Agora
eu e a Observadora Plena criamos um improviso que é o seguinte: quando a gente quiser chamar a atenção de alguma coisa aqui, nós estamos lançando e instituindo o seguinte: veja bem, Chiquinha, em homenagem adorei. a Chiquinha. Veja bem, Chiquinha, aí tu diz uma coisa importante. Estamos nos referindo aqui a Chiquinha Gonzaga, que foi o tema da nossa apresentação da semana passada. Mas, então, com vocês, estamos encerrando hoje então, o Brechó Musical, agradecendo a sua audiência e paciência, aqui na figura de Roberto Pintaúdi. Voltamos breve. Oh, pena, não voltamos tão breve. Eu queria voltar amanhã, mas é só terça-feira que vem. Mas tem reprise. Ou vá no YouTube e tem os acessos, vá no site, essas coisas aí, Facebook. Isso, e estaremos eu, Denise Fontoura e Roberto Pintaúdi aqui, muito prazerosamente, conversando com vocês sobre a fase nobre, elegante, fértil, vibrante, cheia de pensamentos e ideias bonitas, que foi os nossos anos 70, 80, 90 da cultura brasileira, música de raiz, música de grandes e música, eu vou dar uma de publicitário sem imaginação para fechar o programa. Música de verdade. Também. Tchau. Tchau, obrigada aí, gente. Até a próxima. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.